boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. E estamos aqui, para mais um vídeo do nosso canal Projeto Restaurar Famílias. Amados, eu já fiz 2 vídeos, na verdade, com esse tema, mas falando a respeito das intenções do nosso coração para que haja um despertamento em nós e para que nós busquemos a direção de Deus, para procurar saber dele, o que ele já identificou ali dentro do nosso coração, que precisa ser mudado, que precisa ser trabalhado e que precisa ser transformado. Hoje nós vamos falar sobre as intenções do coração, parte 3, Só que nós vamos aprender um pouco a identificar as intenções do coração do outro, do nosso próximo, principalmente da nossa liderança religiosa, amados. Sabe por quê? Nós estamos vivendo já há muito tempo um engano muito grande e nós precisamos nos blindar contra esse engano, porque é através dele que Satanás achará lugar para nos persuadir. Uau! Amados, olha só, como eu disse, nós já temos aí no canal 2 vídeos que falam sobre as intenções do nosso coração e hoje nós vamos falar um pouco aí, principalmente sobre a liderança religiosa nas igrejas, seja ela qual for. Pode até não ser igreja, pode ser só um templo, pode ser um terreiro, pode ser o que for, mas nós precisamos aprender a identificar a corrupção no coração das pessoas, amados. O nome disso é discernimento. E Jesus, ele nos ensina ele vai nos dar ali algumas ferramentas para que nós possamos, então, identificar, essa corrupção, a ganância, o egoísmo, para que nós não caiamos em qualquer engano, em qualquer vento de doutrina aí que vierem nos ensinar. Bom, amados, já abra sua Bíblia comigo aí em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos 15 ao 20 e depois vamos acompanhando no nosso devocional, no meu devocional, para a gente aprender e ficar um pouco mais alerta, principalmente nesses tempos, nos últimos tempos, em que nós estamos vivendo. E a palavra do Senhor vai dizer assim: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Uau! Amados, esse é um tema bastante forte, para a gente poder estar falando hoje. Jesus, ele era direto. O que ele precisava falar, ele falava. Ele não veio ao mundo para agradar a homem algum. Ele não veio ao mundo com a intenção de ficar falando coisinhas assim, sabe? Para as pessoas falarem assim: nossa, gente, esse homem é maravilhoso demais. Nosso Deus, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, meu Deus, para massagear o ego de ninguém. Jesus, ele veio e ele foi muito direto. Ao contrário do povo judeu, que se preocupava muito com a liderança religiosa, porque eles achavam que a liderança religiosa era santa, que eles eram definitivamente separados, diferenciados. Jesus, ele não olhava a aparência externa, mas ele via o íntimo do coração, o profundo, sabe? Então, vamos acompanhar aqui o devocional para a gente não perder nenhum ponto importante do estudo de hoje, amém? Para a gente aprender tudo que Jesus quer nos ensinar. Às vezes,
vai faltar alguma coisa, porque a palavra de Deus ela é assim, ela se renova a cada dia, mas para hoje é o que nós vamos aprender e eu creio que vai nos ajudar muito na nossa caminhada aí, né? Rumo ao reino de Deus, rumo à salvação eterna. Bom, amados, então aqui em Mateus capítulo 7, dos versículos 15 ao 20, Jesus fala sobre uma classe religiosa muito importante, né? Afinal, era através dos profetas que o povo israelita recebia a mensagem e o direcionamento de Deus, e isso desde lá do Velho Testamento, tá? Porém, ele alerta sobre a corrupção do coração dessas pessoas, dizendo que por fora eles estão vestidos como ovelhas, mas por dentro, ou seja, lá no profundo, no íntimo do coração, eles são lobos devoradores. Amados, reparem aqui na palavra devoradores, ou em algumas traduções aí, roubadores. Então, eles não são apenas lobos, né? Mas eles são lobos ferozes, devoradores, que têm uma intenção muito pior do que aquela que a gente imagina. Porque lá fora, né, no reino animal, nós vamos ver que existem tipos diferentes de lobos. Existem os lobos que eles podem até ser domesticados. Eles são lobos mais mansos, né, mais fáceis de lidar, de controlar, apesar do seu tamanho, da sua força. Mas existem lobos que são extremamente selvagens e que são devoradores. O devorador na Bíblia é aquele que consome e destrói tudo por onde passa, sem se importar com o que há ao seu redor. Então aqui Jesus ele não está falando apenas da figura de um lobo, mas ele acrescenta essa palavra devoradores para mostrar que a intenção desses profetas, dessa liderança religiosa, não era apenas de concluir um propósito mau, mas um propósito perverso de destruir e consumir o que estivesse ao seu redor. Na figura de lobos devoradores ou roubadores, né, como nós dissemos aqui, dependendo da tradução, Jesus faz uma simbologia usando como exemplo o inimigo natural da ovelha. Que, no caso, nós veremos muito Jesus usando a ovelha como uma metáfora para se referir a nós, né? E o que ele quer dizer aqui é que o falso profeta, que podemos classificar hoje como a liderança religiosa, raramente se apresenta como alguém maligno. Do contrário, eles fingem falar e viver a palavra de Deus, colocam e cobram moral, fingem ser amáveis e mansos, dizem coisas para agradar aos ouvidos das pessoas, buscando ganhar confiança para que assim o seu objetivo final seja alcançado, que é dispersar, ferir, consumir e destruir a comunidade para satisfazer a sua própria ganância ou o seu próprio ego. Então, amados, nós vemos que existe de fato um propósito numa liderança religiosa que com certeza não está servindo a Deus. Não é porque existe um título sobre alguém que essa pessoa é de fato um servo de Deus. Que essa pessoa crê naquilo que você crê. Não é porque uma pessoa recebe um título de pastor, um título de padre, um título de pai, que ele de fato é verdadeiramente um servo de Deus.
Então, após alertar ao povo, né, a respeito desses líderes religiosos, Jesus diz como seria mais fácil identificar quem de fato eles são, que seria através dos seus frutos, através do que eles produzem, do que eles fazem pelas pessoas, como eles tratam as pessoas. E principalmente se eles estão vivendo de fato, praticando de fato a palavra de Deus. E ele diz que uma árvore corrompida produz frutos corrompidos. Não tem como uma árvore boa produzir frutos corrompidos, frutos ruins. A árvore boa produz frutos bons. Ele aqui, inclusive, usa 2 exemplos. Ele vai falar assim: por um acaso vocês colhem uvas de espinheiros? Não, porque o espinheiro, ele só produz espinhos, que é um fruto mau, porque nos fere, nos machuca. Agora, uma videira, por outro lado, ela só produz uva. Ela não tem como produzir uma outra coisa que não seja uva, que é um fruto bom, que faz bem à nossa saúde, que através dela pode se produzir um suco, um vinho e por aí vai, né? E depois ele usa a figura aqui dos figos. A árvore, a figueira, ela só produz figo. Não tem como tirar da figueira um outro fruto que não seja figo. Assim como da mangueira não tem como retirar um outro fruto que não seja manga. Então Jesus ele está dizendo que Deus ele fez algo muito perfeito. Muito perfeito. E que ou essa árvore é de fato corrompida, perversa, e ela vai produzir os seus frutos de acordo com a intenção do coração, se ele é corrupto ou não, ou essa árvore, ela vai ser boa e ela vai produzir em conformidade com aquilo que o coração dela também germina, com aquilo que ele produz. Porque a árvore, né? Ou seja, as pessoas só podem oferecer aquilo que elas geram em seu coração. Podemos ver, por exemplo, né, na palavra de Deus aqui, o exemplo de Paulo, amados. Lá em Gálatas, capítulo 1, dos versículos 1 ao 18, por exemplo, vocês abram a Bíblia comigo aí, porque eu não estou aqui para ler sozinha, né? A gente está aqui para ver a verdade da palavra. A Gabi está querendo pegar alguma coisa aqui no armário. E nós estamos aqui para ver a verdade da palavra. E muitos às vezes são enganados porque só ouvem aquilo que a liderança religiosa está falando, mas eles não acompanham para saber se de fato aquilo que está sendo dito é verdade. Eles não buscam o conhecimento para ver se realmente de fato aquilo é a verdade. Até porque, amados, existem muitas mentiras que serão pregadas para te manter no meio religioso, dentro da igreja, no meio da congregação. Muitos líderes usarão de um versículo, às vezes, para manter você preso numa mentira. E podemos ver muito isso sendo pregado no que diz respeito, por exemplo, ao próprio casamento. Porque enquanto eu manter você debaixo do meu domínio, sobre o meu domínio, eu vou conseguir atingir o meu objetivo, de manipular e controlar você, para que assim
eu possa conquistar de fato o que a minha ganância e o meu ego me pedem. Então vamos ler Gálatas capítulo 1, dos versículos 1 ao 18, que vai falar um pouquinho sobre a vida de Paulo, né? Vai falar um pouco sobre o que ele estava vivendo no presente e sobre o passado dele, sobre quem ele era antes. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Paulo, apóstolo não de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça seja a vós e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nossos pecados, para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus e nosso Pai. A quem seja a glória para sempre. Amém. Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado. Pois, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem, porque eu nem o recebi de homem, nem me ensinaram, porém, mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes minhas conversas anteriormente sobre quando eu vivia no judaísmo, como excessivamente eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. Superava na religião judaica a muitos dos meus companheiros na minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei nem carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e outra vez retornei a Damasco. Então, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e permaneci com ele por 15 dias. Uau, amados, de fato nós temos muito o que aprender na palavra de Deus com a história dos nossos antepassados, né? Daqueles que vieram antes de nós. Primeiramente aqui, dos versículos 1 ao 5, Paulo, ele apresenta o seu estado presente como apóstolo, dizendo ter sido chamado e preparado não por homens, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai, dando glórias a eles pelo sacrifício e pela ressurreição de Cristo, que nos dá hoje a graça e a paz de forma gratuita. Pois ele foi obediente à voz de Deus e não à sua própria vontade, tá? Jesus, ok? Hoje nós temos acesso à graça e à paz de Deus deliberadamente, ou seja, não se trata dos nossos esforços, mas se trata do que Cristo fez e do que Deus fez, ressuscitando a Cristo mediante ao sacrifício que ele fez por nós, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz para nos garantir o que nós temos hoje. Então ele cumpriu o propósito, né? Sendo obediente à vontade de Deus e não à vontade dele mesmo. Porém, dos versos 6 ao 10, ele também faz um alerta. Aqui já estamos falando de Paulo novamente, no qual ele inicia com grande espanto, né? Ao ver a facilidade do povo em acreditar em qualquer coisa. Ele fala que existiam alguns, o que é muito importante saber nos dias de hoje, né?
que são alguns e não todos. Hoje as pessoas têm uma mania muito feia de generalizar as coisas. Por causa do erro de um, todos são comprometidos. Por causa do erro de um que se diz cristão, todos os cristãos acabam sendo comprometidos. Então Paulo aqui ele deixa muito claro, não são todos, mas alguns que querem perverter o evangelho, ou seja, queriam oferecer às pessoas algo que não as levaria à verdadeira salvação, mas que as enganaria e afastaria da verdade. Mas afinal, qual é o verdadeiro foco do evangelho de Jesus Cristo? Qual é, amados? Nós podemos já pegar de cara 5 pilares principais que são foco do verdadeiro evangelho. O primeiro é estabelecer Cristo como o centro. O segundo, buscar fundamentos na Bíblia. O terceiro, ensinar sobre a graça e a fé, focando no anúncio da salvação. O quarto, nos levar e ensinar sobre a adoração genuína. O quinto, nos ensinar a não nos apegar a nós e à nossa vontade, mas a nos importar e nos preocupar em transmitir a verdade que recebemos aos outros. E se Cristo é o foco do Evangelho, precisamos observar então o que ele fazia e pregava e no que exatamente o coração dele estava voltado. Amém? E Jesus, ele focava a sua pregação também em 5 coisas principais. E são essas: primeiro, o reino de Deus. Segundo, arrependimento e fé. Terceiro, amor e compaixão. Quarto, para o que ele foi enviado, ou seja, o propósito de Deus através dele. E quinto, a nova aliança, que seria feita com a consumação da sua morte. E no versículo 10, Paulo deixa claro que o foco dele como missionário de Cristo e servo de Deus era exatamente essas coisas. E não de tentar convencer alguém a acreditar em algo, ou mudar de opinião, ou tomar uma atitude apenas por causa do que ele falava e ensinava. Apenas por causa do que ele acreditava ser verdade. Mas o desejo de Paulo não era de agradar as pessoas, e sim agradar a Deus. Pregando então a verdade do Evangelho. O mesmo Evangelho que Cristo pregou, não modificando, não fazendo adaptações para agradar a homens. No versículo 10, Paulo vai dizer: pois por um acaso agora eu estou tentando persuadir as pessoas, convencer alguém ou até mesmo a Deus? Ou eu procuro agradar a homens? Por um acaso agora eu estou fazendo isso? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, então eu não deveria ser servo de Cristo. E por que não? Porque Paulo sabia que se ele queria servir a Jesus Cristo, ele deveria ser imitador dele. E se ele estivesse fazendo o contrário do que Jesus fez, procurando agradar as pessoas, então de fato ele não era servo de Jesus, porque ele não estava de fato servindo a Cristo, mas servindo às pessoas de maneira totalmente equivocada e enganosa. O que hoje vemos, que foi totalmente distorcido no meio religioso, né? Hoje o meio religioso, ele prioriza
muitas vezes, tá? Não vamos generalizar, muito mais agradar às pessoas do que ao próprio Deus. Porque aqueles que deveriam aprender e manter o exemplo de Cristo, muitas vezes se deixam levar pela sua ganância, pelo engano do dinheiro e pelo seu ego, achando que sabem mais do que o Espírito Santo de Deus. Eles se preocupam mais com quantidade de membros do que com a qualidade da pregação, da sua consagração e da preparação da membresia da igreja. Então, amados, a liderança hoje, e não vamos generalizar, mas que muitas vezes nós vamos ver pregando heresias, são pessoas que estão preocupadas em prosperar, em crescer, mas às custas dos outros, em beneficiar a si mesmos. Não importa o que vai custar para o outro. Eles querem chegar num patamar o qual vocês vão olhar e eles vão ter casas enormes para poder exibir para as pessoas, roupas, né, caríssimas. E para quê? Se tudo isso vai ficar aqui. Se tudo isso vai ficar para outra pessoa. Salomão vai dizer isso em Eclesiastes. A gente trabalha, corre atrás para conquistar as nossas coisas, perde os nossos dias ali, nos dedicando àquilo que nós queremos conquistar. Construímos grandes palácios, construímos grandes coisas, conquistamos de fato essas coisas que nós queremos, para amanhã, quando a gente morrer, ficar tudo para os outros. E muitas vezes, para piorar, às vezes ficar para pessoas que nós, enquanto estávamos vivos, detestávamos. Porque existem pessoas assim, nós falamos no vídeo de ontem. Pessoas que não conseguem liberar o perdão. Pessoas que são amarguradas e profundamente rancorosas. E dos versículos 11 ao 18, Paulo vai contar sobre o seu passado, sobre o perigo da religiosidade, sobre como ele era e o que ele fazia antes de Cristo, e de como ele perseguia a igreja em nome da sua religião, cujo qual ele dizia ser em nome de Deus. Mas ele fala que num determinado momento Deus revelou a ele o seu Filho, para que assim ele o pregasse entre nós, os gentios. Então Paulo, ele foi separado, não que ele não pregasse para os judeus, ele pregava também, mas ele foi levantado e separado com a intenção de alcançar os gentios, através da sua obra missionária, ir realmente por todo o mundo pregando o evangelho, sem fazer acepção de pessoas. Mas ele diz que se separou e se preparou, não buscando conhecimento mais na carne ou de homens, mas que ele se separou durante 3 anos e só depois disso ele procurou a Pedro e andou com ele por 15 dias. E depois, então, nós o veremos iniciar o seu propósito missionário, pregando o evangelho, levando pessoas ao arrependimento genuíno e transformação verdadeiras por meio de Cristo Jesus. Então, Paulo, quando ele recebe a revelação de Jesus Cristo, quando Jesus tem um encontro com ele no caminho para Damasco, onde Paulo estava indo com o intuito de perseguir a igreja e de prender os cristãos, ao receber essa revelação verdadeira e genuína, Paulo entende que tudo que ele tinha aprendido de homens era engano, era mentira. E ele então se separa em busca de conhecer a verdade plena. E ele aprende não
mais de homens ou por intermédio de homens. Mas ele busca a revelação de Jesus Cristo. Ele busca a verdade em Cristo Jesus para levar essa verdade às pessoas. Paulo só alcançou o que alcançou e fez tudo o que fez pelas pessoas e faz até hoje por meio das cartas que ele escreveu, porque o seu coração mudou. Porque a intenção do coração dele era ser obediente e temente a Deus e oferecer às pessoas aquilo que ele havia recebido, mesmo sem ter feito nada durante sua vida para merecer, mas que foi dado a ele por meio da graça e da misericórdia de Deus. Jesus não encontrou e não buscou a Paulo por ele ter sido perfeito, porque ele se esforçou tanto para fazer o que era certo. O próprio Paulo reconhece que durante toda a sua vida, até o momento que ele conhece Jesus, ele agiu de forma totalmente equivocada e errada. Ele aprendeu tudo de forma totalmente distorcida. E por isso, quando ele tem um encontro com Jesus, ele entrega o coração dele, amados. Ele não apenas teve um encontro ali, ele ouviu algumas coisas e não. Ele se separou e começou a buscar constantemente em Deus a transformação para que o seu coração corrompido fosse transformado verdadeiramente num coração puro, genuinamente arrependido e cheio do conhecimento da verdade. Paulo só pôde ter a sua vida transformada porque, ao ouvir a voz de Jesus, ele se submeteu a ela e se entregou. Mas, por outro lado, alguns procuram tirar vantagem da fé e do pouco conhecimento de outros para extorquir e não permitir que, de fato, eles cheguem ao conhecimento da verdade, pois no seu coração eles pensam: se não pode ser para mim como eu quero, para eles também não vai ser. Era assim que os fariseus, os escribas, os principais dos sacerdotes agiam na época de Jesus. Eles pensavam assim: não, peraí, se não vai me beneficiar, então eles também não vão eles não vão ter acesso a esse conhecimento aqui. Nós vamos pregar para eles em partes, porque mais vale o nosso benefício do que o benefício deles. Por quê? Por que nós vamos querer o benefício dos outros, se o que mais vale é o nosso próprio benefício? Mais vale o nosso ego, a nossa ganância, a nossa soberba e a nossa vaidade. E hoje, amados, não é diferente. Hoje nós encontramos alguns que verdadeiramente procuram servir a Deus e fazer a vontade dele, buscando conhecimento para praticar o verdadeiro evangelho. Mas também veremos outros que, assim como a liderança religiosa da época de Jesus, procurarão nos enganar, pregando o que de fato não é verdade, nos afastando da verdadeira vontade de Deus e nos privando de um dia poder herdar o reino de Deus, aquele cujo qual só poderemos herdar por meio de Jesus Cristo. Então a intenção desses líderes é o quê? Criar intermediários.
Principalmente, a ganância e o egoísmo dessa liderança, ela não parte apenas do financeiro, mas ela abrange vários outros pecados que eles vão pregar como se fossem coisas certas a se fazer, como a idolatria e outras coisas que eles pregam, e muitas vezes a prosperidade de forma gananciosa mesmo, de maneira a satisfazer a nossa vontade carnal, as concupiscências da nossa carne e o nosso objetivo humano, deixando de lado o foco principal, que é o arrependimento, a fé genuína, o amor ao próximo, a compaixão e não o julgamento, e os outros pilares que nós vimos aqui, e que quando nós vamos para a palavra de Deus, vamos encontrar eles de forma muito explícita, não só por intermédio de Jesus, quando ele veio e viveu como homem, mas também por intermédio daqueles que deram prosseguimento ao que Jesus ensinou. Então, que o vídeo de hoje possa abrir os nossos olhos para que não continuemos sendo enganados por tantas doutrinas vãs que vamos ouvir aí fora, que vamos receber, principalmente hoje, né? Com o avanço da comunicação, com o avanço do acesso ao conhecimento, que inclusive é algo muito preocupante, porque mais vale para nós ter um conhecimento limitado na palavra do que querer abranger um conhecimento fora daquilo que a palavra nem vai dizer. E o pior, assim como no passado, Paulo dizia, fazer em nome de Deus. Que não permitamos que o nosso conhecimento seja maior e tão grande a ponto de dizermos para nós mesmos, eu sei demais. Amados, eu acho, sinceramente, assim, com perdão da palavra, ridículo esses vídeos de debates entre pastores na internet. Ridículo. Eles estão indo totalmente contra o evangelho, porque o próprio Paulo vai dizer que não é para isso que nós buscamos conhecimento bíblico. O nosso conhecimento, ele não deve ser para a gente ficar discutindo quem sabe mais. O nosso conhecimento bíblico, ele tem que ser com a intenção de transformar a nossa vida e nos aproximar de Deus, para que assim nós possamos oferecer o mesmo para as pessoas. Por isso hoje o evangelho tem sido tão banalizado. Por isso hoje a Bíblia tem sido tão banalizada. Precisamos de mais arrependimento, de mais evangelho verdadeiro e de menos ego e ganância humana. Amém? Deus abençoe vocês grandemente nessa quarta-feira tão linda. Que o nome de Jesus possa ser glorificado através das nossas atitudes verdadeiras, que buscam não apenas ouvir, mas praticar o evangelho, a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir.